A gente pediu tanto por um volante, a direção foi lá, anunciou esse primeiro volante e a internet automaticamente quebrou. A hashtag Thiago Santos não tá rolando por aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola, coloco meus vídeos de opinião sempre de manhã de segunda a sexta e eu te convido sempre também a comentar, deixar like, se inscrever no canal e claro, pode me seguir também nas redes sociais. Eu sou o LZF Macedo tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue lá. E é o seguinte, pessoal, a gente vinha falando há muito tempo já que a prioridade de contratação do Grêmio era de um primeiro volante. Por quê? Porque os times campeões do Grêmio, os grandes times que o Grêmio teve nos últimos anos com o Renato, em 2016 e em 2017 principalmente, que foram os grandes anos de sucesso, tinham essa figura do primeiro volante. Em 2016 nós tínhamos o Wallace, em 2017 nós tínhamos o Jailson. Mesmo que algumas pessoas não gostem muito do futebol do Jailson, sim, ele foi um cara competente para a posição que ele estava ali exercendo. Só que daí de 2018 em diante o Grêmio começou a penar um pouco mais porque essa figura do primeiro volante estava um pouquinho defasada. Aí nós tínhamos em 2018 o Michel sendo improvisado como primeiro volante, muitas vezes o Michel aparecendo na zaga e jogando de forma desastrosa. E vale ressaltar que eu gosto do Michel, viu, senhor Eduardo Andriotti? E aí, em 2020, a gente tinha um Lucas Silva jogando ali improvisado como primeiro volante também, só que o Lucas Silva sempre foi segundo volante, então essa figura do cara mais marcador, do primeiro volante, sempre fez falta no Grêmio aí dos últimos anos, o que fez a gente penar um pouquinho mais. E aí, ao fazer essa análise de elenco, então, a gente vem pedindo há muito tempo já que o Grêmio anuncie algum primeiro volante, algum cara que seja um pouco mais marcador. Enfim, a direção está trazendo então o tal do Thiago Santos. Confesso para vocês que quando me surgiu esse nome, quando rolou o primeiro rumor envolvendo esse nome, eu não fazia a menor ideia de quem era, assim, não me marcou de fato. Então eu fui atrás para saber um pouco sobre a carreira dele, um pouco sobre o histórico dele, alguns lances dele. E a verdade é que o Thiago Santos é um cara extremamente comum. E eu estaria mentindo se eu fizesse uma análise muito mais aprofundada sobre o futebol do Thiago Santos, tá? Sendo muito sincero aqui, confesso que eu conheço pouco dele. O que eu sei é, por exemplo, quando ele foi agora para a MLS jogar no Dallas, dos 22 jogos que ele teve lá, 21 ele começou como titular, ele tomou 9 cartões, não fez nenhum gol, não fez nenhuma assistência. Então, dá para perceber que ele é um cara bem quebrador. Ele é o primeiro volante que vai roubar a bola e talvez entregar para alguém. E muitas vezes ele pode ser o cara que mate também um contra-ataque ou mate uma jogada adversária. É desse cara que nós precisávamos? Vou dizer para vocês assim, precisávamos de um primeiro volante. Essa figura é o Thiago Santos? Bom, aí eu vou ter as minhas dúvidas, porque se a gente tem uma grande pretensão, a gente precisa pensar em nomes sempre mais elaborados, nomes um pouquinho mais consistentes, nomes um pouquinho mais bem vistos, né? E se não for para trazer esse cara, então que se aposte na tal da base. Só que a gente aposta tudo na base. Só que daí tudo fica nas costas da base. Então, sim, tem que abrir um pouco mais a carteira para ir atrás de um cara um pouco mais definitivo ali naquela posição. E aí, pelo que eu andei pesquisando, o Thiago Santos também não vem por um preço muito barato, o que me faz questionar essa contratação do Thiago Santos. Mas a verdade é, a partir do momento que eu estou questionando essa contratação do Thiago Santos, eu ainda não me sinto capaz de fazer coro à hashtag Thiago Santos não. E isso aqui talvez seja um ato perigoso da minha parte de dizer para vocês também, mas talvez a gente tenha que ter um pouquinho de paciência com relação a isso, tá? Se você me perguntar, você contrataria o Thiago Santos? Eu certamente diria que não, eu acharia bastante estranha essa contratação, até porque a carreira dele, ele não jogou em grandes times fora o Palmeiras, ele nunca se destacou muito, nunca foi um titular incontestável, então ele não é um super jogador, coisa que eu acredito que a gente merecia e que a gente precisava para esse momento. Principalmente porque a gente vem de anos frustrantes, então a gente precisa de ter um pouco mais de consistência para esse próximo ano agora, para essa próxima temporada, para que a própria torcida acredite que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa melhor. Então o Thiago Santos não é o nome que vai fazer isso, não é o nome que vai mobilizar a torcida. Inclusive, deu para perceber agora que ele é o nome que mobilizou a torcida de forma contrária. E vale a pena a gente destacar também a questão do timing, né? Porque a gente estava vindo de uma novela Borré, em que a direção se colocou fora do negócio já, mostrando quem é que manda, e a gente acha que a direção, pelo menos eu acho, que a direção fez isso de maneira acertada, só que a gente estava numa esperança de ter um cara do nível Borré. E aí um dia depois vem esse anúncio do Thiago Santos. Então o próprio timing aqui foi muito complicado desse anúncio. Porque daí, quem é que a gente estava esperando ser o primeiro volante? Tinha Rafael Carioca, tinha Cuejar, tinha o Jailson aparecendo, mesmo que algumas pessoas estivessem pensando que o Jailson não era o melhor nome, tinha o Jailson, e o Jailson já provou que tem qualidade. E aí a gente sonha com esses caras e acorda com o Thiago Santos, que o grande time dele foi o Palmeiras, que nunca foi um titular incontestável. Então,
É bastante questionável essa contratação da direção, sim, mas eu vou dizer para vocês daí uma coisa do fundo do meu coração. Eu vou esperar um pouquinho para ver. Então tudo que me parece é que essa contratação do Thiago Santos, ela é uma contratação estranha, sabe? Então eu vou esperar um pouco para decidir se eu gosto ou não gosto dessa contratação. A uma primeira vista, eu realmente não gosto. Se tu me perguntasse se eu contrataria, eu diria que eu não contrataria. Eu acho que esse não é o nome que a gente precisava ter de primeiro volante, mas vale ressaltar que a gente precisava de um primeiro volante. Quem sabe esse cara dá certo? Eu literalmente não sei. As projeções indicam que não, o histórico indica que não, então eu posso ficar desanimado. E isso com certeza eu estou. Fiquei bastante desanimado com essa contratação. Agora me resta ter um pouco de paciência, ver como é que ele vai desempenhar de fato. E aí sim, depois que ele fizer a estreia dele, daí eu prometo fazer mais um vídeo aqui falando sobre o que eu achei do cara vestindo a camisa do Grêmio. Por agora, desanima, mas eu vou ter um pouquinho mais de paciência.